Primeiramente eu quero agradecer a todos os visitantes que nos acompanham hoje. Que o Eterno venha abençoar a cada um de vocês, abençoar os que nos acompanham também pela internet. Queremos agradecer ao Levi, agradecer o Levi e o Lucas, que se voluntariaram para fazer o serviço de hoje. E para mim é um privilégio iniciar a Parashá Lech Lecha, vai por ti, onde aqui nós vamos dar início a toda uma história verdadeira, começando pelo nosso primeiro patriarca, Abraão. Depois dele virá Isaac, depois virá Jacó. E é um privilégio ver o meu filho e o meu sobrinho prestando um serviço a Adonai. Que o Eterno os abençoe, que o Eterno abençoe a cada jovem dessa casa, a cada adolescente, a cada adulto, porque se eles permanecerem nos caminhos do Eterno, são eles que estarão aqui à frente, conduzindo o serviço da casa, e depois os seus filhos, se eles souberem fazer isso de acordo com a Torá, que o Eterno nos ensina. E é muito gratificante ver eles, mesmo tendo as suas ainda inexperiências, suas dificuldades, ainda tentando fazer o serviço. E eu sou muito grato a Adonai. Amém? Amém. É difícil vir para cá e não chorar, né? Amém. Como eu disse, nós já estamos na terceira Parashá. Passamos por Bereshit, né? No princípio, ali, quando começa em Gênesis capítulo 1, onde Adonai dá início a toda a sua criação. Depois passamos por Noa, que é a segunda Parashá, Noé, onde ali, através do juízo de Adonai, só resta sobre a face da terra Noé e a sua família. E agora nós damos início aqui na Parashá Lech Lecha, vá por ti, onde aqui nós vamos ter o início de toda uma história linda, de um homem que também é chamado por servidor de Adonai, chamado também como homem de Adonai, cavaleiro da fé. São tantos os adjetivos de qualidade que esse homem tem, por tudo que ele fez lá atrás, quando Adonai o chamou. Ele é filho de Tera, quando Tera ali tomou a decisão de sair da terra de Harã, sai Tera, seu pai, com Abraão, sai Abrão, né? Nesse momento ainda o nome de Abraão é Abrão, ainda não é Abraão. Sai junto com ele a sua esposa Estéril, que ainda é chamado de Sarai e não Sara ainda. Sai junto com ele o seu sobrinho, que era órfão de pai, porque o irmão de Abrão havia falecido, Ló. E Lech Lecha é uma parashá muito interessante, porque ela fala muito ao nosso coração, ela tem muito a nos ensinar. E quando nós começamos a falar desse primeiro patriarca, o grande homem que ele foi, ele é aquele que o povo de Israel, o nosso povo, e nós também, é o povo que falava, fala e sempre vai falar, porque não há como mudar isso. Nós falamos a seguinte frase: Adonai Elohim de Abraão. Abraão, aquele que criou no único Elohim, criador do céu e da terra. Depois a frase aumenta um pouquinho, né? Ela passa a ser Adonai Elohim de Abraão e Isaac. Um pouco mais à frente nós vamos ver, essa frase aumenta mais uma vez, e ela continua da seguinte forma: Adonai Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. No versículo 31 do capítulo 11, nós vemos exatamente o que eu falei. Gênesis capítulo 11, versículo 31.
tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, mas quando chegaram a Harã, habitaram ali. Não se tem um motivo específico, né, que explica o motivo pelo qual Tera, que tinha o destino de Canaã, para em Harã e acaba habitando ali. Não há uma explicação do porquê, mas fato está que ele fica ali. E é justamente no versículo 1 do capítulo 12 que nós lemos o seguinte, Gênesis capítulo 12, onde se inicia de fato a nossa paraxá. Versículo 1, ora, o Eterno disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a responsabilidade de Abrão. Enorme, né? Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como o Eterno lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e os servos comprados em Harã. E foram para a terra de Canaã, e até lá chegaram. Nós observamos aqui que Adonai fala, vá por ti para Abraão, da tua terra, da tua parentela, ou seja, do teu nascimento, da casa de teu pai. E o interessante é que no final do versículo 1, né, a gente lê o seguinte, Adonai dá a ordem, vá. Para onde? Para uma terra que eu te mostrarei. Rumo ao desconhecido. Rumo a um local o qual Abraão não tinha noção qual seria. O pai da fé, Abraão, simplesmente num ato de obediência, ao qual ele era tanto, né, obediente, ele renuncia. Isso é interessante nós prestarmos bem atenção, porque ele recebe uma ordem de Adonai direta para ele. Ele estava estabelecido ali com seu pai, com sua família, com os seus bens, com tudo que eles tinham adquirido ali em Harã. E ele renuncia a todos os bens e riquezas da terra, porque ele poderia questionar, Adonai, mas e tudo que eu tenho? Eu vou conseguir manter ao local que eu não sei onde é tudo isso? Poderia questionar como um ser humano, e como muito provavelmente nós questionaríamos, né? Muito provavelmente. Ele renuncia a todos os hábitos e sentimentos, primeiros da alma e depois da sua carne. Ele renuncia a todas as lembranças do mundo, tudo, ele renuncia a todo o seu passado, onde ele nasceu, renuncia aos pais, os seus familiares, ele renuncia a tudo isso para contemplar as realidades futuras e invisíveis. Ele abandona e renuncia tudo isso em prol de algo que ele não tinha noção de onde seria, como seria, e em que tempo ele chegaria. Ele simplesmente renuncia e obedece. Por isso que ele é chamado o pai da fé. E o interessante, irmãos, Abraão, eu tenho certeza que jamais ele teria obedecido se dentro de si mesmo, se o seu interior estivesse ocupado com coisas, ou com suas prioridades, ocupado com suas vontades, ocupado com os seus interesses. E o interessante é que a gente vive falando aqui da batalha interior que o homem tem, né? É uma batalha constante que nós temos. Nós já falamos várias vezes aqui, estou sendo até um pouco repetitivo, que é a famosa batalha que cada um de nós tem entre fazer a vontade de Adonai e fazer a nossa vontade. Essa é uma briga constante que cada um tem dentro de si próprio. Só que quando nós olhamos para Abraão, através da sua
resposta, através das suas atitudes, essa batalha ele já tinha vencido. Ele já tinha ganho essa batalha. Para ele não interessava nada, porque ele renunciara a tudo. Ele já tinha vencido. Essa era uma batalha que dentro de si já estava resolvida. Fato é que Adonai conhecia o seu coração. E se ele ainda tivesse essa luta interior, entre olhar para a riqueza, olhar para a casa, né, a sua zona de conforto ali estabelecida, com tudo tranquilo, seus servos trabalhando, né, sua esposa ali, apesar de ser estéril, mas ele estava ali estabelecido, próximo a um parente que era o teu pai. Ele não se preocupou com nada, absolutamente nada que estava dentro de si, e só obedeceu. Só obedeceu. Essa guerra dentro dele estava resolvida. Por que essa guerra estava resolvida, irmãos? Porque é o seguinte, nós quando temos que fazer algo em prol de Adonai, muitas vezes nós relutamos. Porque ao invés de executarmos o que Adonai está nos determinando, nós começamos a questionar a nós mesmos. Primeiro, será que sou capaz? Se for algo que aos nossos olhos é muito grande. Será que eu sou capaz? É natural questionarmos se nós somos ou não capazes. Não é que não seja natural ou seja errado. De repente é colocado diante de mim por Adonai uma tarefa enorme. Eu posso me questionar, será que eu sou capaz de executar essa tarefa? Isso de certa forma não é ruim, porque esse receio, essa questão, quando ela é dentro de uma prudência, eu vou me preparar melhor para executar aquela tarefa. Mas se eu começo a questionar, porque dentro de mim está aquela briga, faço ou não faço a vontade de Adonai, eu vou começar a questionar e colocar em pauta que eu não sou capaz, porque realmente dentro do meu interior não está prevalecendo a vontade de Adonai, está prevalecendo a minha vontade. Por isso que nós falamos, tudo entre aspas, é permitido, mas tem o excesso. Eu posso questionar, Adonai, sou capaz? Daquilo que não sou, me ajuda, mas eu vou fazer, se a ordem veio dele. E não, será que eu sou capaz? Não vou tentar, porque se eu tentar, eu posso prejudicar a irmã Regina. Se eu tentar, eu posso prejudicar o Anderson Artuic. Ou posso ser reprovado pela Assembleia, obrigado Leomar, ou pela congregação. Se eu fizer Adonai, se eu fizer assim, eu posso ser reprovado. Se Adonai mandou, até pode ficar na dúvida, como eu já disse, mas trabalhe e melhore, faça o impossível, mas execute a ordem vinda de Adonai. Porque se Adonai determina algo para ser feito, não é porque ele está brincando conosco, é porque ele quer que seja feito. E a vontade dele, querendo nós ou não querendo, vai ser feita. Se não for comigo, vai ser com o Lucas, com a pastora, com a irmã Regina, com a Rita, enfim, vai ser com outro, mas vai ser feita. Se estabelecido está para ser executado, executado será. E não somos nós que vamos mudar o curso disso. Eu posso mudar o curso, talvez, da minha vida, pela minha não obediência. Mas o curso da determinação de Adonai será feita. Isso é fato. Adonai escolheu Abrão. Claro que escolheu Abraão, porque já conhecia o seu coração. Já conhecia o seu interior. E obviamente que ele já sabia até da resposta de Abraão, já que Adonai sabe de tudo, de ontem, hoje e eternamente. Mas ele escolheu Abraão. E se Abraão, porventura, não fosse a pessoa, ou rejeitasse, ou não obedecesse, outro seria. Mas seria feito aquilo. E ponto, não há o que nós duvidarmos desta questão. Irmãos, tenham noção seguinte. Um copo com água suja não pode ser preenchido com água limpa, porque ele vai permanecer sujo. Um copo com água turva, pela metade que seja, você pode até colocar água limpa, mas ele vai continuar sujo. Um copo vazio, mas que não foi limpo, e você colocar água limpa e deixar ali, ele vai continuar sujo. Agora, se o copo está limpo e vazio, a água limpa que eu coloco ali, ela vai ser limpa. Eu preciso me comparar a um copo. Se a minha vida interior não está limpa, ou está turva, ou tenho causas e questões a resolver, e dou prioridades a ela, como Adonai,
com a sua palavra, que é água pura, que edifica, vai penetrar se eu não tirar do meu coração essas questões ou da minha vida. Eu preciso o tempo todo lutar para isso. Obviamente que Adonai, à medida que ele dá algo a alguém que ainda precisa ser totalmente tratado, e esse alguém com isso ganha forças para ir continuando se limpando, ele vai valorizando isso e nós vamos trabalhando ao ponto de nos tornarmos limpos. Porque ele não habita em lugar imundo, ele não habita em lugar sujo, ele não habita em lugar que tem poeira, ele não habita em lugar que tem uma manchinha. Ele não habita, ele habita em lugar limpo, porque ele é limpo, porque ele é puro, porque ele é santo, e nós não. Por isso que eu falo, se esse copo, entre aspas, estou fazendo uma analogia, Abrão, não fosse um copo limpo, obviamente que ele tinha coisas a serem tratadas também, como todos nós, todo ser humano tem. Mas se ele não fosse um copo que Adonai olhasse, esse aqui eu posso encher de água limpa, porque eu sei que dele vai transbordar e vai sair uma nação, é dele que eu quero, é dele que vai sair o povo, é dele que vai sair Isaac, é dele que vai sair Jacó, e assim sucessivamente, depois toda a nação. E o interessante é que nós, quando olhamos a história desse patriarca, resume a vida dele, a história de todo o povo. Se você fizer uma análise do que é a história dele, resume a história de todo o povo de Israel. É uma coisa impressionante, impressionante. Como eu estava falando, a partida que Adonai ordena a Abrão, ela deve ser sem um espírito de retorno. Ele ordena e Abraão não pode ficar com saudade do passado, lembrando da casa que ele tinha, lembrando de absolutamente nada. Por isso que ele vai adiante. E ao dar a voz a Elohims, ele não tem nada a perder. Por isso que nós, ao darmos ouvidos à voz de Adonai e rompermos a nossa vontade, deixando ela de lado, os meus interesses deixando de lado, nós não temos absolutamente nada a perder. Então, se a ordem vem e eu não quero, pelo menos, no mínimo, eu posso raciocinar, está vindo de Adonai, eu não tenho nada a perder, então eu vou seguir, e vou lutar para vencer. Vem de Adonai, eu não tenho nada a perder, eu vou seguir. E como explica também os nossos estudiosos, a partida de Abraão, ou Abrão ainda, aqui eu vou falar Abraão, mas entendam, nesse momento da porção, o nome dele ainda é Abrão. Mas aqui pela força do hábito, eu provavelmente vou pronunciar Abraão em algum momento, ou Abrão, tá bom? A partida dele foi para o seu bem e para a sua felicidade. Então, se a ordem vem de Adonai, mesmo que eu tenha dúvida, mas eu obedeço, ela com certeza, o resultado dele vai ser para o meu bem, vai ser para a minha felicidade. O que eu quero dizer com isso? Nós, muitas vezes, pedimos orientação a Adonai, recebemos, vou fazer um exemplo aqui, uma proposta, estou trabalhando, estou ali levando meu sustento para o meu lar, estou trabalhando, aí eu recebo uma proposta de trabalho muito boa, o qual aos meus olhos eu olho, vou receber um salário melhor, vou ter a oportunidade de liderar uma equipe, que é o meu sonho, me tornar líder, até porque estou fazendo faculdade, estou me preparando realmente para ser um bom líder, estou lutando, batalhando, então essa é a minha oportunidade, essa é a minha vontade, esse é o meu desejo. Aí eu questiono Adonai, essa é a tua vontade? Exato. Se Adonai já tinha dado a ordem para eu ir, eu vou. Mas se ele deu a ordem para não ir, mas a minha vontade é muito grande, porque eu olho para o dinheiro que eu vou receber, pela oportunidade de status que provavelmente eu vou ter por ser um líder, nem sabendo se eu vou ser um bom líder ou não, e mesmo assim eu coloco adiante Adonai, mas me permita que ali eu possa fazer isso. Aí eu começo a barganhar com Adonai, porque Adonai já disse que não, e ele é objetivo nas respostas dele, ele não fica, olha, não vai não, porque se você for, ele não faz, ele fala não, ele é objetivo, é para eu ir? Não. Adonai é assim, não, ou sim, vai, como foi aqui, vá por ti. Ele diz não.
Não, mas Adonai é uma oportunidade para os meus filhos, através disso eu vou poder fazer aquilo, etc, etc. Adonai já disse não, mas eu insisto. Eu insisto. E eu não... Sim, 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 sim. Mas só que ele ficou parado ali. Isto, ele ficou em Arã. Ele não deu sequência à caminhada para Canaã. Exato, ali com certeza é um plano de Adonai. Foi Tera que teve essa iniciativa de sair para ir para Canaã, tá? E para em Arã. Só quer falar? Quero. Ele vai morrer ali em Tera. Sim. Em Arã, Tera. Porque, na realidade, Abraão está se desligando de toda a sua ascendência, tá se desligando. deixando toda a sua família. E logo que ele leva com ele, ainda traz problemas. É a ascendência toda que tem que deixar para trás, quando se ouve a voz de Adonai. Todos. Exato. Se Adonai falou, por isso vá, que ele vai morrer em Arã. Terá. Exato. Se Adonai fala, vá, abandone tudo. Foi o que o Abraão fez. Ele renunciou a tudo. A tudo, e partiu e foi. A bengala, eu sei que ele é o sobrinho. Uma coisa eu sei, se der tempo nós vamos chegar lá. Eu sei que ele é o sobrinho. Ele foi aquele que teve uma oportunidade, como poucos tiveram, de andar ao lado de Abraão. Foi muito abençoado devido a estar com Abraão, né? Assim como também quando Abraão desce ali ao Egito, o Egito também prospera, né? Onde o servo de Adonai vai, prospera. Se o servo é um servo digno e justo, prospera. Mas voltando ao exemplo que eu estava dando, eu tento ali e tomo a decisão de ir. Adonai já sabe do problema que vai acontecer. Chego lá para trabalhar, sou obrigado a trabalhar no sábado. Como fica a situação? Aí depois eu começo a questionar Adonai. Adonai, mas tu permite que eu trabalhe no sábado? Eu preciso não trabalhar no sábado. Um exemplo eu estou dando aqui, tá, irmãos? Mas Adonai poderia virar e falar, mas foi você que quis ir. Eu já tinha dito que não era para ir. E você, pela tua sede por valor, pela tua sede por ser um líder ou qualquer coisa que seja, tomou a tua decisão. Você não deveria ter vindo. O resultado do teu erro é essa dificuldade que você vai ter agora, de não cumprir o mandamento e, consequentemente, não ser abençoado. Da mesma forma, o contrário. Se Adonai fala para eu ir, mas pai, eu vou para um lugar e a oportunidade que estão me dando ali eu estou aqui numa posição muito maior, eu aqui comando 200 pessoas que estão comigo e agora fui convidado para comandar só 50. Mas aqui eu comando 200 que estão comigo, agora eu vou comandar só 50. Pai, eu estou aqui no grande centro, trabalhando numa empresa que tem um nome importantíssimo, estou sendo convidado para trabalhar lá no interior, tal, numa empresa que ainda nem é conhecida, vou ter que levar família, levar filho, levar tudo. Se Adonai falar, vai, que é para o teu bem, é para o teu bem, mas não tente negociar com ele, não tente fazer disso um motivo para você no futuro reclamar se você desobedecê-lo e porventura não for abençoado. Em Gênesis 12, vamos lá comigo? No versículo 6 até o versículo 9. Então até aqui nós vimos a obediência dele e a renúncia dele, deixando tudo aquilo que ele tinha na terra que ele estava com, onde seu pai ali falecera, né? Gênesis capítulo 12, versículo 6 até o 9. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu o Eterno a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Não é a esta terra darei a sua semente, é a tua semente darei esta terra. Abrão 7. Abrão edificou ali um altar ao Eterno que lhe aparecera. Dali passou para o monte ao oriente de Betel e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai
ao oriente. Também ali edificou um altar ao Eterno e invocou o nome do Eterno. Versículo 9. Depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo sempre para o sul. O interessante aqui, irmãos, que nós vemos no versículo 7, que ali Abraão ele vai até o carvalho de Moré, em Siquém, ele edifica o primeiro altar. No versículo 8, ele vai entre Betel e Ai, edifica o segundo altar. Quando nós vamos lá no capítulo 13, versículo 4, perdão, versículo 4 não, versículo 18, anotei errado, minto, é 13, 18, isso mesmo, porque eu estou lendo errado aqui. 13, 18 ele diz: então mudou Abrão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Eterno. Ele edifica o terceiro altar. No versículo 4, que é o que eu estava lendo aqui, ele apenas retorna a um local que ele já tinha edificado um altar antes. Então ele edifica 3 altares. Irmãos, a construção de altares a Adonai, ela constitui, e Abraão estava fazendo exatamente isso, um ato de apropriação. Ele recebeu a ordem, ele obedeceu, ele deixou tudo para trás e ele foi. O ato dele estar edificando um altar num ponto, um altar no outro ponto e um altar no outro ponto, ele está executando um ato de apropriação da promessa que lhe foi feita. E está reconhecendo a divindade de Adonai sobre tudo aquilo que aconteceu com ele e lhe foi falado. Em cada local onde ele se ergueu um altar, com a aparição de Elohim, consagrando e purificando aquele lugar, né, atos de culto ali poderão ser realizados. Com essa atitude, Abrão prepara o futuro e mostra a sua fé na promessa que acabara de receber. Então olha só que interessante, ele recebe a ordem, ele obedece, ele já começa a fazer os procedimentos para tomar posse. E apropriação significa o quê? Apoderação, apoderamento, tomar posse de alguma coisa de sua propriedade. Desculpa, tomar alguma coisa sua e de sua propriedade. É um ato ou efeito de apropriar-se, é uma ação de apoderar-se de algo. É o ato de tomar algo adaptado ou adequado a um fim ou uso, tanto uma adaptação ou uma adequação. É o ato de apoderar-se de algo, abandonando ou aparentemente sem dono. Também pode ser uma ocupação ou uma invasão. E tomar posse, né? No hebraico é Ian Rash, significa que é tomar posse, desalojar, herdar, apoderar-se, ser herdeiro também. E ele está nesse momento, o patriarca está neste momento, fazendo cada um desses atos, ele está tomando posse da terra que Adonai lhe prometera. Só que tem um detalhe, ele pode tomar posse, que é um direito que lhe é, porque Adonai determinou. É um direito que lhe é. E ele foi prometido a isso. Porém, herdar a terra vai depender da obediência de toda a sua dependência. Então Adonai promete para ele, ele faz os atos para tomar a posse, dele vai sair Isaac, dele vai sair Jacó, e de fato vai acontecer tudo que lá na frente no capítulo 15, Adonai fala com ele sobre os 420 anos que vai passar de escravidão. E dependendo da obediência, sim, o povo vai ou não herdar a terra. Então, se eu também tenho que tomar posse de algo que Adonai determinou, se eu estiver em desobediência, eu não vou ter o direito de herdar aquilo que Ele deu para mim. Eu preciso estar em obediência com Ele. Aqueles que entram em aliança com Adonai recebem uma herança, mas devem agir para tomar posse dela, ter uma vida correta, digna, justa. É aquilo que eu falei, né? Trabalhando sempre para o copo estar limpo, né? Para manter a sua herança, porque não é possível manter a herança sem a obediência.
E aí nós entramos num ponto bem interessante, que nós mencionamos rapidamente aqui, que tudo isso que aconteceu até o capítulo 13, versículo 1, foi acompanhado pelo seu sobrinho, Ló. Ló cresceu ao lado de Abrão, já que ele era órfão, né? Junto ali com seu avô. Acompanhou Abraão em toda a sua jornada, muito provavelmente esteve ao lado dele no momento que edificou o altar, não é verdade? Ele esteve com ele quando Adonai falou com Abraão, e se ele não estava ali no exato momento que falou, com certeza Abraão comentou com ele, para ele tomar a atitude: não, vamos embora. Mas como assim, tio? Nós estamos bem aqui, o senhor tem isso, tem aquilo, como assim nós vamos embora? Adonai falou para eu ir. Para onde? Para a terra que ele vai me dar. Para onde? Quieta, menino, vamos obedecer. Vamos? Quieta, fica quieto e vamos. E aí ele vai. Hã? Yala. Salomão que fala muito. É verdade, vai, quieta, menino, se aquieta. Adonai mandou, eu vou. A sua esposa poderia talvez também ter questionado: mas para onde, meu amor, nós vamos? Nós já estamos bem estabelecidos aqui, nossas tendas, nosso gado, temos tudo aqui, temos nossos servos. Quieta, mulher, vamos. Ponto. Vamos. Ele só obedece. No capítulo 12, Ló é mencionado 2 vezes apenas, só como um acompanhante, né? Quando ali menciona o nome dele. Mas no capítulo 13, versículo 1, a situação muda. E eu queria acompanhar com vocês aqui, né? E muda drasticamente. Tanto que o fim dele vai ser o quê? O patriarca dos Moabitas e dos Amonitas, que é um fruto de um incesto com suas filhas, né? Capítulo 13, versículo 1. Subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe com sua mulher e tudo que tinha, e Ló estava com ele. Era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Essa mesma passagem nós lemos semana passada, quando nós aprendemos aqui com a pastora. Era Abrão muito rico em gado, em prata, em ouro. Versículo 3. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera. Ali invocou Abraão o nome de Adonai. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. A terra, porém, não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada, antes do Eterno ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Eterno, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Olha a sabedoria de um homem correto e digno diante de Adonai. Como nos foi explicado semana passada, também, né? Olha a sabedoria dele. Se um humano comum faria o que nesse momento? Ele questionaria: não, eu vou escolher. Eu recebi a promessa. A mim foi dito que sairia uma grande multidão. A mim me foi dada toda esta palavra. Então eu vou escolher o local. Mas a fé dele era tão grande, tão tranquila, ele estava tão sossegado, vamos dizer assim, que o que ele faz? Ele dá a oportunidade a Ló para escolher. Abraão testemunha sua justiça ao demonstrar tolerância para fazer um acordo com Ló.
ele corta o problema pela raiz, ele não permite que aquilo se estenda ou aumente, né? Oferecendo ao seu sobrinho o que ele provavelmente mais queria, né? Que era o benefício da escolha. Por conta da ganância, por conta da vontade de ter um campo maior, que é o que acontece muitas vezes conosco também, né? E o interessante, irmãos, que mesmo ele tendo andado com Ló, mesmo ele tendo participado de tudo, com Ló não, perdão, com Abrão, mesmo Ló tendo participado de tudo com Abrão, visto os milagres, visto o enriquecimento do tio e o dele também, ele não valorizou os conselhos ou a mentoria de Abrão. Por que ele não valorizou? Ló tinha uma visão espiritual míope. Ele não enxergava além. A visão dele era míope, era limitada. Ele não conseguiu entender a promessa feita ao seu tio. Ele não entendeu, ele não conseguiu compreender tudo aquilo de bênção que o tio tinha recebido e por conseguinte ele também. Sua visão era míope, era limitada. Enquanto Abrão caminhava pela fé, o outro caminhava somente pelo que via. Ló, uma outra atitude errada de Ló. Ló se aproximou do pecado, porque tomando a decisão para onde ele foi, ele se aproximou do quê? De Sodoma e Gomorra. Sodoma, na realidade, né? Enquanto a humildade e sensibilidade de Abrão o tornavam pai da fé, Ló se tornava ainda mais conhecido por sua ganância e insensibilidade relacionada ao que agrada a Adonai. Obviamente que Ló teve vários atos de justiça, sim, tanto que ele foi abençoado. Não estou dizendo aqui que ele não teve atos de justiça na sua vida, né? Ló, ele não se posicionou contra o pecado. Ele não se posicionou contra o pecado, porque ele foi para uma cidade onde o pecado, mais à frente nós vemos, tanto que Adonai destrói Sodoma e Gomorra, e só poupa Ló e suas filhas, só poupa os dois, porque Abrão intercedeu por isso, né? Durante o tempo que ele esteve lá, ele não desenvolveu um estilo de vida diferente, mais complacente, e isso lhe custou muito caro. O que acontece? Ele foi para um local onde era contaminado, e ele não fez a diferença no lugar. Ele não mudou absolutamente nada. Ele simplesmente foi mais um dentro de um local que era sujo, era imundo. Ele não mudou absolutamente nada. Ele também hesitou em relação à salvação, porque quando os anjos chegam a ele, e o comportamento dele, na hora que os anjos dão a ordem para ele, vamos, tanto ele quanto a esposa e as filhas, os genros nem quiseram ir, né? Acharam que ele estava inventando alguma coisa. Ele retarda ao ponto dos anjos terem que pegar no seu braço e o puxar. E no final, ele acabou se deixando enganar por suas filhas. Meu filho, deixa eu te falar. Lembrar aqui que eu nunca tinha visto isso, não. Eu vi agora de manhã com vocês e comecei a notar. Quando o Espírito nos falava nesta manhã, em Oséias, no capítulo 12. Mas se você voltar, capítulo 10, é 10? Versículo não. 10, não. Não, eu é versículo 10. 10, 12. 11. Isso, Oséias, né? Então, ali ele está falando de um coração dividido. Nós temos 4 tipos de corações que a Bíblia deixa bem claro para nós. 4 tipos de coração. É uma terra interior, não é? Aqui é o capítulo 10 de Oséias. Olha como o capítulo 10 começa. No versículo 1 e o 2. Aqui é o primeiro problema. Eu concordo com você em todos os itens que você está falando dos erros de Ló. Mas o Espírito se antecipou e disse, o problema está no coração dividido. Sim. Olha aqui, ó. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Não sabia que tinha muitos deuses. Então, conforme a bondade da terra, assim fizeram belas colunas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Quando Adonai ali afirma
que nós não podemos continuar lutando com ele, porque com o nosso coração dividido, fico eu entre servir aos deuses e servir a Adonai. Servir aos deuses e servir a Adonai. O Deus, às vezes, sou eu mesmo, que eu luto comigo mesmo. E ele está dizendo, não insista. Foi isso que ele disse agora de manhã, que você vai perder a guerra. Porque Adonai é mais forte, é mais glorioso, é mais poderoso, é o grande Adonai, é o Criador do céu e da terra, Criador do homem. Isso. O homem tem a audácia de tentar lutar com ele. Então, é uma guerra perdida. Por isso que ele vem com aquela palavra tão dura, que semeia o campo, que é aqui, ó, semeai para vós em justiça. Busque a justiça para vocês mesmos. O coração dividido vai fazer como Ló fez. Sim. Ele vai contender o tempo inteiro. Sim. O segundo coração era o coração que eu estava chorando aqui agora de manhã, para o coração de Barzilai. Vão lá para vocês verem. Em 2 Samuel, capítulo 19. Por que Barzilai? Você vai entender aqui, ó. Por que o rei poderia ter o prazer tão grande que teve de abençoar um servo como Barzilai? Assim, Adonai também vai ter prazer em nos abençoar, em nos afortunar, se nós formos como Barzilai. Olha aqui, ó. Capítulo 19 de 2 Samuel, versículo 30. Disse Mefibosete ao rei. Não, versículo 31. Também Barzilai, o Gileadita, 2 Samuel 19, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para acompanhá-lo ao outro lado do rio. Isso aqui, o rei estava voltando de um problema grave contra Absalão. É Absalão aqui? É Absalão. Não é assim, é Absalão mesmo. Então, sofrendo muito, seus próprios familiares que estavam levando ao sofrimento. Por isso que nós temos que nos desligar de tudo, da nossa ascendência, como Abrão se desligou. Para acompanhá-lo ao outro lado do Jordão. Versículo 32. Ora, Barzilai era muito velho, da idade de 80 anos. Ele tinha sustentado o rei Davi quando este estava em Maanaim, pois era um homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e eu te sustentarei em Jerusalém. Porém, Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que eu suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bem, o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e das cantoras? Por que seria eu, teu servo, ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei irá teu servo, ainda um pouco mais além do Jordão, porque o rei me daria tal recompensa. Barzilai sabia que acompanhar o rei é um privilégio muito grande. Mas olha o que ele diz: deixa voltar o teu servo, para que eu morra na minha cidade, junto à sepultura do meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o teu servo, Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o bem que parecer aos teus olhos. Respondeu o rei: Quimã passará comigo. Ele convenceu o rei. Eu lhe darei como bem parecer aos teus olhos, e tudo o que me pedires te farei. Havendo todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para o seu lugar. Isso aqui é uma gratidão, profunda gratidão do rei para com o seu servo fiel, que o serviu todo o tempo. Esse é o coração agradecido que Davi tinha. A dona Rita está falando que o nosso coração está dividido. É com vários altares, com vários deuses. Aqui nós temos um coração agradecido.
Então você vai ver o que fala a Epístola aos Colossenses sobre esse coração agradecido. 4 tipos de coração: o coração dividido, o coração agradecido, que todos nós temos que ter, como o rei Davi teve para com o seu servo fiel. Aqui em Colossenses, no capítulo 3, olha a ordem para nós, a partir do versículo 13, para que o nosso coração seja agradecido. Suportai-vos uns aos outros, capítulo 3 de Colossenses 13. Perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Eterno vos perdoou, assim também perdoai vós. Sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Elohim, para a qual fostes chamados, em um só corpo, domine em vossos corações. Domine um coração agradecido, e sede agradecidos. A palavra do Mashiach habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-os uns aos outros com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Eterno com gratidão em vossos corações. Tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-os em nome do Adon Yeshua, dando por ele graças a Elohim. Esse é o coração agradecido. Mas nós temos os deveres do coração. Tudo isso agora de manhã é o que ele está falando conosco. Não podemos ter o coração dividido, temos que ter o coração agradecido de Davi e temos que ter os deveres do nosso coração. O dever é manter silêncio no momento que precisa ter silêncio. Sim. É louvar Adonai com silêncio. Amém. Diz o Salmo 65. Olha lá para vocês verem. Porque o meu coração tem que viver para sempre. Tem um ano, desde a Páscoa passada, que Adonai escrevemos numas sacolas da associação, e viva para sempre o vosso coração. Coração para viver, ele terá que ter essas 3 coisas, que é um coração não dividido, um coração agradecido e um coração silencioso. Olha aqui no Salmo 65, que nós vamos orar. Amém. A Bíblia é ordenada com a grandeza sem limites. Olha aqui, ó, a ti, ó Elohim, espera o louvor em Sião. A ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virão todos os homens. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Em marcha aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Somos satisfeitos com a bondade da tua casa e do teu santo templo. Com feitos tremendos nos respondes em retidão, ó Elohim da nossa salvação, a esperança de todas as extremidades da terra e do mais longínquo mar. Que pela tua força consolidastes os montes cingindo de poder, que aplacastes o ruído dos mares, o ruído das suas ondas, o tumulto das gentes. Os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes exultar de júbilo as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas, tu enriqueces grandemente. O rio de Elohim está cheio de água, para dar cereal ao povo, pois assim os tens preparado. Enches de água os seus sulcos, e lhe aplanas as leivas, tu amoleces com a chuva e abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre as pastagens do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas. Regozijem-se e cantem. Esse é cumprir os deveres do coração. Amém. É louvar Adonai por tudo que Ele fez e que Ele criou e que Ele controla em tudo. Esse é o nosso dever. Amém. E o coração para viver para sempre, olha no Salmo 22. O Salmo 22, ele inicia, que os comentaristas bíblicos dizem que aqui é Yeshua
dizendo, ele começando a dizer: por que me desamparastes, Adonai? Adonai não desampara ninguém, gente. Ninguém. Aqui nós temos um grito, segundo os comentaristas bíblicos, que ele diz: Elohim meu, por que me desamparastes? Não, é um grito de derrelição, de um abandono e de um desamparo das coisas que são móveis para assumir aquelas que são incorruptíveis, que nunca vão passar, que vão viver para sempre. Esse Adonai não desampara ninguém. Amém. Você vai ter que assumir essa posição, abandonar as coisas físicas para viver as espirituais. Amém. Aí o seu coração vai viver para sempre. Olha aqui, o versículo 26, do 23 ao 26, é uma ação de graças de um coração que vai viver para sempre. Olha aqui: viva para sempre o vosso coração, versículo 26. Olha a oração que ele faz. Olha aqui: vós que temeis ao Eterno, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. Temei todos vós, descendência de Israel, descendência de Abraão. Pois não desprezou nem abominou a aflição do aflito. Não escondeu dele o seu rosto, mas quando ele clamou, ouviu. Detivem o tema do meu louvor na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. São os deveres do coração. Os pobres comerão e se fartarão. Louvarão o Eterno os que o temem. Viva para sempre o vosso coração. Todos os confins da terra se lembrarão e retornarão ao Eterno. Todas as famílias das nações adorarão perante ele. Todas as nações serão benditas em Abraão. Amém. Olha aqui: pois o reino é do Eterno e ele domina entre as nações. Todos os opulentos da terra comerão e adorarão. Todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Eterno às gerações futuras. Proclamarão a tua retidão ao povo que ainda há de nascer, pois ele o fez. A toda a descendência de Abraão até os nossos dias. Viva para sempre o vosso coração. Amém. É a última coisa que vai acontecer quando você se aquietar com esses corações aqui que tem que ser transformados. O coração dividido, o coração agradecido como de Davi, o coração que é um louvor que é silencioso, e o coração que tem que viver para sempre. Amém. Portanto, viva para sempre o vosso coração. Amém. Não o mate. Amém. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. E o que a senhora está dizendo, pastora, vai de encontro com o final do que eu tinha determinado aqui, porque é muito claro, tá, que Abraão, o justo, é o pai da fé, o pai de uma multidão. Ele não tinha o coração dividido, ele não tinha dúvida em seu coração. Já Ló, apesar de ter passado tudo o que passou, recebido todas as instruções, orientações, ele tinha um coração dividido, ele tinha dúvidas no seu coração. Esse coração que vai se cumprir em Malaquias. Exatamente. Fala aí. Malaquias. Esse coração aí que vai cumprir Malaquias capítulo 4, verso 6, que converterá o coração dos pais aos filhos. Isso. E o coração dos filhos ao pai, é o coração grato. Amém, amém. Por quê? Porque nós temos que abandonar e abrir mão do nosso passado para adquirir um futuro. E eu só consigo fazer isso se eu não tiver dúvida. Que foi o que Abraão fez. Ele não tinha dúvida em momento algum. Não tinha. E ele tanto é agradecido, mesmo não pronunciando isso em palavras, que o sobrinho que ele criou, esteve com ele o tempo todo, que separou-se dele, foi muito abençoado, foi capturado na batalha dos 5 reis contra os 4, ele ainda foi lá com 318 homens e resgatou ele novamente. E digo mais, depois, ainda sabendo de Adonai, quando os 3 anjos vêm, que nós vamos ver isso na paraxá posterior, eles vêm e ainda falam para ele que a esposa estéril vai ter um filho. Ele crê, a esposa duvida no primeiro momento, mas depois ela vai ter Isaac, e mesmo assim, num determinado momento, Adonai fala que vai destruir a cidade onde
Ló estava. E Abraão, ele não menciona o nome de Ló. Ele não fala, pai, poupe a Ló. Ele, se houver X, que eu não me lembro agora quantos, 50 justos, 50, né? Se houverem 50 justos, tu vai destruir? Não. Se houverem 30, não. Chega a 1, ele não fala Ló. Ele está preocupado com o outro, está preocupado com pessoas, não especificamente um parente dele, porque ele não tinha dúvida em seu coração do que precisava acontecer. Lek significa vá. Lerá, para dentro de você. Vá para dentro de si próprio. Vá para dentro de si próprio. Deixe para trás tudo aquilo que nos torna seres previsíveis, não livres, delimitados. Deixe para trás todas as forças sociais, as pressões familiares, as circunstâncias do seu nascimento, tudo que te impede de se tornar um homem digno diante de Adonai e obedecê-lo sem dúvida, sem questionar, como ela explicou aqui sobre os corações, um coração que começa não sendo dividido, porque se ele não estiver dividido, ele está muito mais apto a obedecer, muito mais apto a obedecer. Mas quando há dúvida, exatamente, sobre os deuses, sobre a minha vontade, eu fico limitado, eu fico totalmente limitado. E em Salmo, capítulo 37, eu vou pular aqui, e hoje, eu fiz questão de pedir para os músicos cantarem O Homem Nasce como a Flor e Murcha, em Jó capítulo 14, nós não precisamos nem ir lá não, nós já cantamos isso, porque a frase ela é muito clara, nós nascemos como uma flor, crescemos e murchamos. Em Mateus capítulo 3, versículo 8 diz, fazei pois um fruto que valha para o retorno. Fazei um fruto que valha para o retorno. Preocupação com a descendência, com o depois, não com a minha vontade, com o que eu quero, né? Salmo 39, está aqui pertinho, versículo 4, ele diz o seguinte: faze-me conhecer, ó Eterno, o meu fim e a medida dos meus dias. Faze-me conhecer a minha fragilidade. Medistes os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada, nada diante de ti. Todo homem é como um sopro. Versículo 6. Todo homem anda como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa riquezas, sem saber quem as levará. Lerá, vá para dentro de ti. E no Salmo capítulo 37 fala muito fortemente sobre herdar a terra. Para vocês terem uma ideia, no capítulo 37 de Salmos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes fala sobre herdar a terra. E fala justamente do que? O tolo não herdará, o justo herdará. O justo, ele tem divisão no seu coração? Ele tem dúvida no seu coração? Não. O justo, ele tem por si só, por ser justo, um coração agradecido a Adonai. A Torá está no teu coração. Oi? O justo, a Torá está no coração do justo. Exatamente, a Torá está no coração do justo. Exato, exato. E a pessoa, entrando no que a pastora estava mencionando, e nós estamos lendo fortemente Provérbios, capítulo 17, estamos lendo Romanos, capítulo 12, durante a semana toda. Por quê? Aquilo que eu falei lá atrás, se eu ainda tenho contenda dentro do meu coração, essa contenda interna, ela ultrapassa e ela se torna externa. Por que ela se torna externa? Porque eu não vou ter paciência se o Leomar vier falar comigo alguma coisa. Ou eu não vou ter paciência e vou agir de forma ríspida e errada, porque eu vou ser precipitado na palavra, vou ser precipitado na minha atitude, tudo porque eu não tenho uma vida correta naquele momento, e algo dentro de mim está tomando o lugar do altar, do altar, que deveria ser unicamente de Adonai. Unicamente de Adonai. Algo está tomando isso na minha vida, e esse algo impede que Adonai esteja aqui no lugar dele, e isso faz com que o meu conflito interno, ele passe a ser um conflito com o Levi, um conflito com a irmã Regina, com a dona Lurdinha, a irmã Lurdinha, enfim, com outros. Isso me impede a comunhão com o Criador, com o Pai.
E como eu vou ter um coração agradecido se eu não tenho que agradecer? Porque as minhas atitudes são pecaminosas. As atitudes não condiz com a palavra. Se eu não tenho a paciência de esperar o tempo, como ela falou, explicou muito bem aqui, me ajudou bastante. Oi. Fosse aonde? Provérbios 4, 23. Irmãos, nós lemos todo dia nós lemos Isaías 45, 7. Provérbios 4, 23. Todo dia nós lemos Isaías 45, versículo 7. Eu não vou poder falar um pouquinho disso, mas leiam em casa depois, 1 Samuel capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 7. Leiam toda a oração de Ana ali, quando ela fala sobre o seu filho Samuel. Ali é o contrário, né? Samuel teve um péssimo mentor, digamos assim, né? Onde seus filhos profanaram o templo, o profeta Eli, né? E Samuel se manteve ali, ouvindo a voz de Adonai. Porque tinha um coração transformado. 4, versículo 23, perdão. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios. Os teus olhos olhem sempre para a frente, e o teu olhar esteja fixo no que está diante de ti. Observa a vereda por onde andas, e todos os teus caminhos sejam retos. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Lec, lerá, vá por ti. Que o Eterno nos abençoe e que nós possamos entender que o importante é que nós tenhamos oportunidade de gerarmos frutos, mas frutos bons, e não corrermos o risco como Ló, por conta da seu coração dividido, como foi bem mencionado aqui, pelas suas dúvidas, teve lá na frente a consequência do que aconteceu com ele e suas filhas. Amém? Vamos ficar em pé? Yevarei Adonai Vishmeleha, e aí Adonai Panaveleha Verruneca, Issa Adonai Panaveleha Veasemeleha Shalom, Bishem Yeshua Hamashia. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz, em nome de Yeshua Messias. Amém, amém. Peça a Adonai para ter o discernimento daquilo que vier ao teu ouvido, você souber o que deve fazer. Cale-se quando precisa se calar. Espere em Adonai que a solução virá. Amém?